E aí galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão? Então segue a vinheta! E aí galera, hoje o nosso assunto será sobre a primeira fase do segundo reinado brasileiro. Pois é, numa outra aula nós estávamos conversando a respeito sobre como o golpe da maioridade acabou levando Dom Pedro II a se tornar imperador do Brasil com 14 anos de idade. Bom, falamos também que em um outro momento os partidos liberais e conservadores começaram a administrar o Brasil. Dessa forma, o que a gente vai começar a entender a partir dali? Que dentro dessa política que o Brasil está caminhando agora, dos anos de 1840 até 1889, 49 anos em que Dom Pedro II vai governar e administrar o Brasil. Para organizar melhor o Brasil, o que Dom Pedro II vai fazer? Ele, para tentar organizar essa nova nação, ele começou a perceber que, às vezes, durante o processo eleitoral, um partido ganhava muito mais vezes seguidas do que outro. E isso acabava gerando uma certa instabilidade dentro do seu governo. Então, utilizando o seu quarto poder, ele acabava dissolvendo os candidatos vitoriosos e colocando de outros partidos. E isso acontecia então entre os dois partidos brasileiros, os chamados liberais e os chamados conservadores. Para tentar diminuir ainda esse conflito, foi criada no Brasil uma lei chamada Lei Saraiva. Com essa lei, acabaram se modificando algumas coisas dentro do voto censitário. É aquele mesmo criado na Constituição de 1824. E o que foi criado a partir dali foi o seguinte, que a partir de agora não era mais 100 mil réis a quantidade mínima que você deveria ganhar ao longo do seu ano para se tornar um eleitor. Isso subiu para 200 mil réis. Ao mesmo tempo, você precisava agora ser o quê? Alfabetizado. Maior de 25 anos, você poderia também se candidatar à eleição. Lembrando, desde que você ganhasse 200 mil réis por ano. Ok? Agora, se você fosse casado com 21 anos, religioso, militar, e também ganhasse 200 mil réis por ano no mínimo, você também poderia se tornar um eleitor. Bom, mediante isso, o que a gente começa a perceber então dentro dessa estrutura do Brasil? Que agora nós temos uma política que está sendo muito bem administrada. Dom Pedro II está governando o Brasil. E aí ele começa a perceber que o Brasil precisava ter o quê? Uma identidade, uma cara. E a partir desse momento ele começa a criar algumas instituições para que isso se fizesse efeito. Por exemplo, ele cria o IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, cujo objetivo era agrupar informações, era realizar pesquisas, era buscar a identidade nacional. Porque nós temos que nos valorizar como uma nação. E juntamente com isso, a Escola de Belas Artes. A Inglaterra começou a pressionar o governo brasileiro, já que ela estava lá vivendo o seu período da Revolução Industrial, então era preciso fazer algumas mudanças. E a mudança primeira que aconteceu foi quando os ingleses criaram, no ano de 1845, uma ideia chamada de Lei Bill Aberdeen. A Bill Aberdeen significava que a Inglaterra se dava o poder de patrulhar o Oceano Atlântico, mediante isso, capturar os navios que estavam traficando pessoas, peças humanas, escravos vindos do continente africano. O que aconteceu? Já que agora ela se tornou a dona do mundo e ela achava que ela tinha esses poderes todos, ela começou a pressionar o Brasil a fazer isso. Após o incidente que nós tivemos na região de Paranaguá, os ingleses pressionaram Dom Pedro II, que através de Eusébio de Queiroz acabou criando a Lei de 1850, que estabelecia o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Claro que, entre linhas, era uma lei para o inglês ver, porque o tráfico continuou existindo. Por um lado, esse tráfico negreiro acabou proporcionando uma elevação no valor dos escravos que chegavam até o Brasil, vindos do continente africano. E aí, o governo brasileiro começou a perceber que lá na Europa estava rolando uma série de conflitos, guerras por unificação. E aí, então, o governo brasileiro, orientado pelos nossos cafeicultores. Cafeicultores, professor? Sim. Por que cafeicultores? Porque o café era um produto que começou a atrair o gosto dos nossos europeus, o gosto principalmente dos Estados Unidos, que era o nosso principal país comprador. Com essa diminuição da mão de obra africana, eles começaram a preocupar-se com quem poderia trabalhar
nessa lavoura. Perceberam que tinham vários europeus que tinham interesse de vir para o Brasil. Para trabalharem aqui, para fazerem a América, como eles usavam essa expressão. E aí, mediante toda essa propaganda, o governo então começou a trazer esses imigrantes para cá. O governo necessariamente não. Foi feito um acordo envolvendo então os cafeicultores que pagariam essas passagens dessas pessoas, que depois, com o seu trabalho, com a renda da produção cafeeira, eles iriam quitando parceladamente. No entanto, não deu muito certo. Por quê? Os cafeicultores acabaram se apropriando demais da ingenuidade dos imigrantes, que acabaram fraudando, assim, umas cadernetas de registro quando eles iam lá e pegavam alguns produtos dentro das vendas. Nossa, professor, os cafeicultores fizeram isso? Não foram todos, mas vários fizeram sim. E aí, cartas chegam na Europa dizendo que aqui na América não era do jeito como eles pensavam. Como resultado disso, o que a gente começa a perceber? Que o governo brasileiro precisava dessa mão de obra. Trazem os europeus de graça para trabalharem nas lavouras e ao mesmo tempo tem um desejo, a ideia de fazer o embranquecimento da nação. Pois é, só que os cafeicultores não gostaram dessas ideias e obrigaram o governo a tomar uma lei. E essa lei chamou-se Lei de Terras. Uma lei que dificultava o acesso do imigrante à terra. Ele deveria morar pelo menos 5 anos no Brasil, ele deveria comprar essa terra vinda do governo, ou seja, os mais complicados caminhos para que um imigrante conseguisse comprar um pedaço de terra. Para que quando ele chegasse aqui, esse imigrante for trabalhar aonde? Lá nas fazendas de café dos antigos senhores. Professor, mas aonde ficavam essas fazendas de café? Num primeiro momento, elas ficavam na região do Rio de Janeiro e também na região do Oeste Paulista. E aí esse produto começou então a ganhar o mundo. Só que para ganhar o mundo ainda mais, a gente teve que utilizar o quê? Da tecnologia. Pois é, há um tempo atrás a gente falou numa outra aula que um símbolo de modernidade no século XIX era ter estradas de ferro. No Brasil, começou-se então a criar estradas de ferro, a trazerem locomotivas, e isso possibilitou a população a sair de perto dos portos para ir mais para o interior produzindo assim o quê? O café. E ao produzirem o café, eles então começaram a ter ferrovias, melhorar a exportação, levando para os Estados Unidos, levando para a Europa. Pois é, galera, e dessa forma, o café, junto com o imigrante, foi dando uma nova cara para o Brasil do século XIX, ok? Galera, vou parando por aqui e aí depois a gente vai continuando num outro momento.